Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia, nesta manhã gostosa. Estamos vivendo na Semana da Pátria, por isso essa escola dominical começou aí com o hino, com o toque de entrada, de abertura, de introdução do hino nacional brasileiro, um hino tão bonito. E hoje nós estamos tendo a escola dominical apenas online e gravada, não estamos ao vivo, porque hoje está acontecendo simultaneamente nesse mesmo horário um seminário de louvor e adoração, e nós estamos recebendo aqui em nossa igreja o missionário Marcelo e a missionária Ingrid, que estão conosco, vieram de Curitiba para ministrar para o Ministério de Louvor e Adoração. Estarão logo mais à noite, no culto da noite, culto de celebração da ceia do Senhor. Eles estarão ministrando louvor, também trarão uma palavra do Senhor aos nossos corações. Por conta disso, nós estamos fazendo então essa aula de escola dominical gravada, mas certamente o Senhor vai abençoar muito o seu coração. O tema que nós vamos meditar nesta manhã é sobre as bases da formação e sustentação de uma nação. Especialmente dessa semana, que é a Semana da Pátria, que nós estamos orando pelo nosso país, estamos clamando pelo nosso país. É tempo de olharmos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, e perguntarmos: Senhor, como que a nação se sustenta? O que podemos fazer para cooperar para o bem da nossa nação? Então, eu gostaria de olhar para um texto lá de Gênesis, capítulo 14, e nós vamos ver na história de Abraão, que foi chamado para fazer um povo, para formar um povo chamado por Deus. Nós vamos olhar e ver quais são as bases para a formação e para a sustentação de uma nação. Mas antes, eu gostaria de orar com você, pedindo graça do Senhor. Nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 14, nós vamos orar antes, pedindo graça do Senhor, para compreendermos esse texto, para que o Senhor fale conosco a partir desse texto. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos orienta pela Tua palavra e nos dá orientação para toda e qualquer situação que vivemos. Pai, o Senhor sabe muito bem que nós vivemos dias em nossa nação, dias tensos, dias difíceis, e nós pedimos graça, Senhor Deus, para que nós, como igreja, como Teus filhos, chamados pelo Senhor para sermos bênção, dá-nos graça, Senhor Deus, para que possamos cooperar para a formação e para a sustentação da nossa nação, para que a nossa nação glorifique o Teu nome, estenda o Teu reino aqui na terra e também, ó Deus, seja um instrumento da realização da Tua vontade. É assim que oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, o texto de Gênesis 14 vai nos dizer o seguinte. Pegue a sua Bíblia aí e acompanhe a leitura Gênesis capítulo 14. Diz assim: Nesse tempo, Rafael, rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Estes quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birza, de Gomorra, Sinabe, de Adamá, Semember, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se achava em Zoar. Estes 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaim em Asterote e Carnaim, os Uzins em Anã e os Emins em Sabé-Kiriataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, e naquele tempo se chamava Es-em-Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão-Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adamá e de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elon, de Goim, de Sinar, de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Bom, estamos com uma guerra. 4 reis contra 5, É um clima tenso.
tal como nós estamos vivendo hoje, né? Um clima tenso. Nós estamos vendo aí na nossa nação uma disputa de poder entre o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo está meio ausente. Enfim, há uma disputa aqui, como nesse período aqui, um tempo de guerra, um tempo de disputa, né? 4 reis contra 5 reis. O versículo 10 vai dizer assim: acontece que no vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, sobrinho de Abraão, e aqui que entra a história de Abraão, Ló, sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra. Todos eles eram nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles e perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Versículo 15 vai dizer: ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos. Atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Então, Abraão fica sabendo que os reis de Sodoma e Gomorra perdem uma guerra e ao perder essa guerra, também o seu sobrinho Ló, né, que Abraão tinha trazido lá de Ur dos caldeus, né, acompanhava Abraão até o momento em que os rebanhos deles cresceram muito e eles tiveram que se dividir ali na terra, né, de Canaã. Versículo 17 vai dizer assim: depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, também chamado Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Versículo 23. E juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha, nem uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Mamre, podem ficar com a parte deles. Então, nós estamos aqui no período em que Abraão já está morando na terra de Canaã, né? E ele começou a morar ali com o seu sobrinho Ló, e os rebanhos deles cresceram e eles tiveram que se separar. Ló se separou de Abraão e Ló foi morar perto de Sodoma e Gomorra e foi chegando levando a sua tenda para cada vez mais perto de Sodoma e Gomorra, até que então, quando Sodoma e Gomorra é envolvida em uma guerra, Ló também é levado prisioneiro e Abraão sai atrás de Ló. E nós percebemos nas ações de Abraão que as ações dele são ações que dão sustentação, que são básicas para a formação de uma nação. Não só a formação de uma nação, uma formação de uma família, uma formação de uma sociedade, uma formação e sustentação. Sabe, essas verdades que nós vamos pensar agora, elas não servem apenas para pensarmos aqui na nossa nação, servem para pensarmos na nossa família.
Talvez aí, né, você está pensando em constituir uma família, ou talvez a sua família ela está meio desorganizada, está meio complicada, está difícil o relacionamento familiar. Esses princípios da palavra do Senhor, que nós vamos ver agora, se aplicados na sua vida familiar, se aplicados no seu relacionamento de trabalho, se aplicados na sociedade onde você está entrando ou querendo entrar, certamente eles vão ser eficazes e abençoadores na sua vida, na sua família. E nós queremos viver com pessoas que aplicam esses princípios na nossa sociedade. Porque esses princípios, eles são básicos para a formação e para a sustentação de uma nação. Isso é importante dizer, porque nós muitas vezes pensamos que nós não podemos fazer nada, nós como indivíduos, não podemos fazer nada que contribua diretamente com a nossa nação. Mas pense na seguinte ideia, muitas vezes as pessoas reclamam que a cidade é suja, mas e se cada pessoa varresse a frente da sua casa? Se todos os moradores varressem a frente da sua casa. Ah, mas nem todos varrem, então eu não vou varrer também. Não. Nós vamos fazer a nossa parte. Se os outros não fizerem a parte deles, isso não compete a nós. Nós não fomos chamados para obrigar os outros a fazer a parte deles. Nós fomos chamados para fazer a nossa parte. Eu e você somos responsáveis por praticar esses princípios que sustentam uma nação. Se outros, ou se a maioria não praticar, não tem problema. O que nós não podemos é nós, que fomos chamados para ser fiéis ao Senhor, deixarmos de praticar estes princípios que nós vamos ver. E qual é o primeiro princípio que forma e sustenta uma nação, uma família, uma sociedade? O primeiro princípio é a solidariedade. O contrário de solidariedade é individualidade. Nos nossos dias, as pessoas estão muito individualistas, cada uma procurando o seu próprio interesse, cada uma procurando o seu próprio bem. Perceba que naquele momento da história, Abraão já tinha se separado de Ló, e Abraão tinha sido generoso com Ló. Abraão disse para Ló, Ló, venha cá, sobe nesse monte, e olhe, veja a terra onde nós moramos, e escolhe o melhor lugar para você. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, muito sabiamente, escolhe as campinas, um lugar bonito, agradável, com vista longe. E ele vai morar lá. Bom, aquele lugar acabou se mostrando que não era um bom lugar. Além dele ter se tornado prisioneiro nessa guerra na qual se envolveu Sodoma e Gomorra, depois nós sabemos que Sodoma e Gomorra foram cidades que foram destruídas pelo próprio Deus, né? Mas o interessante é que Abraão, mesmo sabendo que o seu sobrinho Ló, que tinha escolhido por conta própria, por vontade própria, aquele lugar para morar, e agora estava em maus lençóis, Abraão não fala assim, olha, você que se vire, você foi escolher morar lá, agora o problema é seu. Não. Abraão, quando fica sabendo que ele foi levado cativo, foi levado prisioneiro, Abraão vai atrás. Abraão se mete na guerra, porque uma sociedade, um casamento, uma família, uma nação, ela se sustenta com base na solidariedade e não na individualidade. Não é cada um cuidando do seu umbigo, é que a sociedade se sustenta. Nenhuma sociedade, nenhuma família, nenhum casamento se sustenta com a individualidade, com cada um fazendo aquilo que mais gosta. O texto da palavra do Senhor, no versículo 14, de Gênesis 14, diz assim, quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos em sua casa, eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. É solidariedade. Isso me faz lembrar Neemias, né? Neemias, quando ele está lá, ele está lá no reino da Babilônia, ele tinha conseguido um bom trabalho no reino da Babilônia, ele era copeiro do rei, ele estava de boa, estava tranquilo. De repente, chegam os seus irmãos de Jerusalém e contam para ele o que está acontecendo. E então ele chora, e ele se lamenta, e ele jejua,
porque ele fica com pena do que está acontecendo com os moradores de Jerusalém, que estão morando em uma cidade que foi invadida, com os muros queimados, com as portas caídas, sem segurança, sem proteção. É assim, uma nação, ela se sustenta por causa da solidariedade e não por causa da individualidade. Qualquer sociedade, seja a família, seja o casamento, seja uma sociedade para trabalho, para montar uma empresa, ela só se sustenta por conta da solidariedade e não da individualidade. Eu te pergunto, você é uma pessoa solidária? Ou cada um que cuida dos seus próprios problemas? Abraão não pensava assim. E é por isso que ele se tornou o pai de uma grande nação. Porque era uma pessoa solidária. Nós temos que ser solidários na nossa sociedade. Como que você pode ser solidário na sua família? Com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, na sua família ampliada, com os seus irmãos, os tios, avós. Como que você pode ser solidário? Como você pode demonstrar solidariedade que sustenta a nossa nação, o nosso país? Às vezes tem guerras que nós falamos assim, eu não me meti nessa guerra, eu não provoquei essa guerra, eu não tenho nada a ver com isso. Será que não? Se somos todos da mesma nação, não devemos pensar em perguntar ao Senhor o que podemos fazer para contribuir, para tentar ser parte da solução desse problema que foi causado ou que está se apresentando? Pelo menos orar. Sempre há algo para fazer quando nós buscamos o que podemos fazer. Sempre haverá algo que podemos fazer ou que poderemos fazer para cooperar. Primeira atitude, ou primeira virtude, ou primeira base para uma sociedade, para uma família, para uma nação, é a solidariedade. Uma segunda base para uma sociedade, para uma nação, é a fé. A fé e não a força. Sabe por quê? Interessante que Abraão, era uma guerra de 4 reis contra 5 reis, com exércitos formados, experientes, treinados. E de repente Abraão resolve entrar nessa guerra e ele junta os 318 homens que eram nascidos na sua casa, eram treinados para a guerra, mas eram apenas 318. E ele se alia aí aos seus amigos, né? A Aner, a Escol, a Manher, né? Aliados, e ele entra na guerra. Mas veja que a ação dele não é porque ele é mais forte, não é porque ele fala assim, não, eu tenho mais homens, o meu exército é mais poderoso. Não, ele vai baseado na fé. Eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus é comigo, e ele vai, né? Tanto é que nesse momento, né, nessa ocasião, Abraão encontra aí, quando ele volta, né, quando ele está voltando aí já vitorioso da guerra, ele encontra Melquisedeque, que era um sacerdote, né, e Melquisedeque o abençoa, e Abraão oferece dízimo para Melquisedeque. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra dízimo. Abraão dá a 10ª parte dos despojos da guerra para Melquisedeque, uma espécie de dízimo. O dízimo é anterior à lei. Às vezes as pessoas falam assim, dízimo é coisa da lei. Não. Dízimo é uma expressão de gratidão. Dízimo é uma expressão de alegria. Olha, Deus me abençoou nessa guerra, Deus me guardou nessa guerra, e então, em resposta a isso, eu vou oferecer dízimo. E aqui ele oferece para Melquisedeque, que era um sacerdote, né? O estudo da teologia vai dizer que esse Melquisedeque aqui, ele é alguém que prefigura quem Cristo seria, né? Ele é uma prefiguração, uma figura anterior do que Cristo seria, né? Então, por isso que lá em Hebreus vai falar assim, que Jesus, ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Alguém que não tem nem começo e nem fim, é Jesus Cristo, né? Mas Abraão, ele toma uma atitude não confiando na sua força, mas confiando na sua fé. Eu gosto muito de lembrar do pastor Antônio Elias, um pastor que morreu já depois dos 90 anos. Ele era pastor da igreja presbiteriana, e ele dizia assim, olha, quem tem fé não precisa de dinheiro, e quem tem dinheiro não precisa de fé.
Ele falava isso em relação à construção de igreja. Nós estamos prestes aí a fazer uma reforma na nossa igreja, né? E é interessante a gente pensar nisso. Quem tem fé não precisa de dinheiro. Quem tem dinheiro não precisa de fé. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo, deixamos de tomar alguma atitude, porque nos falta força, ou o dinheiro, ou os recursos, ou as condições. Sim, nós fazemos isso, mas nós somos pessoas de fé. Nós somos pessoas que deveriam fazer as coisas porque nós cremos que Deus é conosco e vai dar a provisão, que vai dar os recursos. Nós podemos nos lançar, correr riscos, sim, é claro, Abraão correu riscos. Podemos nos lançar nas mãos do Pai, dizer, Senhor, o Senhor é conosco, o Senhor nos sustenta. É o Senhor que vai nos dar os recursos que nós precisamos. Uma sociedade, ela se forma, ela se sustenta, não por conta dos seus recursos, mas por conta da sua fé. Sua fé é a fé que dá unidade. Ora, muitas vezes uma nação ela pode ser dizimada, pode entrar em guerra, mas se ela tiver fé, se ela tiver algo que dá unidade, nós temos o mesmo fé, o mesmo Deus, essa nação não se dissolve totalmente. É o que aconteceu com os judeus, né? Judeus foram dizimados na época do exílio, foram levados para a Babilônia, depois veio o Império Persa, depois os judeus foram dizimados na época do Holocausto, foram perseguidos, espalhados, mas nunca deixaram de ser uma nação, porque eles têm uma só fé, têm uma fé coesa. Na nossa família, é a fé que sustenta a nossa família, é a fé que dá unidade para a nossa família. Se você vai fazer a sociedade com alguém, faça uma sociedade que tem alguém que tem a mesma fé que você. Pode não ser uma pessoa da mesma igreja, mas tem que ter a mesma fé. Porque a fé é a base para a sustentação e para a formação de uma sociedade bem-sucedida, de uma família bem-sucedida, de uma nação bem-sucedida. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz o Salmo 33, 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que tem a Deus como o Senhor. Uma terceira atitude, ou uma terceira base que nos sustenta ou que forma uma nação é a honra e não a recompensa. Porque aí é interessante, né? Isso é muito legal. Presta atenção nisso. O que é a base de uma nação? O que é a base de uma sociedade? É as pessoas irem atrás das recompensas ou as pessoas fazerem o que elas fazem por conta da honra de fazer, porque é certo fazer. Eu sempre gosto de repetir isso, né? Nós não devemos fazer as coisas porque elas dão certo. Nós devemos fazer as coisas porque elas são certas, porque é certo fazê-las. Numa família, né? Muitas vezes o marido, eu vou fazer isso aqui em casa porque eu vou receber alguma recompensa. O filho, eu vou fazer isso aqui porque eu vou receber alguma recompensa. A meritocracia, ou seja, nós recompensarmos as coisas que são feitas, elas funcionam muito bem. Elas funcionam muito bem. As pessoas são estimuladas porque elas querem a recompensa. Mas buscar a recompensa não é a melhor maneira, não é a melhor motivação para fazer aquilo que você foi chamado ou tem a oportunidade de fazer. A melhor motivação para fazer algo é pela honra. Porque é o que acontece aqui com Abraão. Depois, quando ele chega, né, ele encontra Melquisedeque, aí o rei de Sodoma, que teve os seus bens e as suas famílias recuperadas, né, o rei de Sodoma diz assim para Abraão, fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. O rei de Sodoma, não, fique com tudo que você recuperou. O gado, as joias, o ouro, a prata, as roupas, aquilo que você recuperou pode ficar tudo para você. Eu só quero as pessoas de volta. Abraão fala assim, eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, olha um ato de fé, o Criador do céu e da terra, e eu juro, não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer, eu fiz com que Abraão ficasse rico. Abraão não queria recompensa material.
Então, por que ele fez? Por que ele foi lutar? Por que ele saiu da sua terra, pegou os 318 homens que eram treinados para a guerra, nascidos da sua casa? Por que ele se envolveu nessa guerra se ele não queria receber nada em troca? Porque era certo fazer. Porque ele era um homem de fé. Porque aquilo estava ao seu alcance. Ele fez porque era honrado fazer. É isso que um homem faz, um homem que tem recurso e vê o seu sobrinho sendo levado cativo, o que ele faz? Porque ele é um homem de honra, não porque ele vai receber recompensa. Ele faz aquilo que é certo, ele vai atrás, ele luta em favor. Fazer as coisas por causa da honra, e não porque você vai ser recompensado. É isso que sustenta um casamento, uma família. Ah? Quantas vezes, né, os maridos reclamam, né? Ah, eu faço tanta coisa, minha mulher nunca reconhece nada. Para de fazer para receber reconhecimento. Faz porque é certo fazer. Quantas vezes as esposas reclamam? Olha, eu me sacrifico, eu me dou, tudo. Nunca recebo reconhecimento, nunca recebo a palavra de gratidão. Irmã, continue fazendo e se dedicando com todo esforço e dedicação. Não porque você espera a recompensa, porque é certo fazer isso. Porque Deus deu para você saúde, Deus deu para você discernimento, Deus deu para você sabedoria e oportunidade para você assim fazer. Se você está na empresa, se você é sócio de uma outra pessoa e você está sempre se dedicando mais do que o outro, pare de ficar à espera de recompensa, de justiça. Faça porque é certo fazer. Eu vou fazer porque eu tenho recurso, eu vou fazer porque eu tenho disposição, eu vou fazer porque eu tenho conhecimento, eu vou fazer porque eu sei, porque eu tenho oportunidade, eu vou fazer porque é honrado fazer, porque é certo fazer, e não porque eu vou esperar uma recompensa aqui e ali, porque eu vou ser recompensado. Eu digo para vocês, na minha vida, eu guardo muito isso na minha vida, já repeti isso várias vezes. Nós não devemos fazer o que é certo porque dá certo. Faça o que é certo porque é certo fazer. E se não der certo, não tem problema. Você não perdeu nada, porque você fez aquilo que era certo fazer. Esta é uma base da sociedade. A base da sociedade é bem sucedida, toda e qualquer sociedade, na família, no casamento ou na nação. É fazer as coisas motivadas pela honra e não motivados pela recompensa. Eu queria orar com você e pedir que Deus nos desse graça para observarmos essas 3 bases das nossas vidas, nas sociedades nas quais nós somos envolvidos, na igreja, na família, no trabalho, entre os amigos, em nossa nação. Sim, que nós sejamos solidários, que nós sejamos pessoas que agem baseadas na fé e não na força, que nós sejamos pessoas que agem baseadas na honra e não na recompensa. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o teu filho Abraão nos dá uma motivação, um exemplo nesta manhã, Senhor Deus. E nós pedimos graça para que nós possamos seguir, ó Deus, esse exemplo. E assim, ó Deus, glorificar o teu nome e cooperar para a boa saúde da nossa família, do nosso trabalho, da nossa igreja e também da nossa nação. Sim, ó Deus, dá-nos graça para assim fazermos. E assim o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. O teu reino se estenda em nós e através de nós. E a tua vontade seja feita em nós e através de nós. É assim que oramos e isso te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até logo mais à noite, no culto que teremos, culto de celebração da ceia do Senhor, com a presença dos missionários Marcelo e Ingrid, que estarão ministrando louvor e também trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Até logo mais à noite.